Boa noite a todos. A aula de hoje nós vamos calcular o recalque de um elemento de fundações. Tá? Então eu pedi para vocês olharem um vídeo, né? Que eu vou passar aqui de novo para a gente assistir ele rapidamente. O recalque, ou assentamento, é o termo utilizado em arquitetura e engenharia civil para designar o fenômeno que ocorre quando uma edificação sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sob sua fundação. A Torre de Pisa é um exemplo típico de recalque diferencial, a qual permanece de pé devido às constantes intervenções de especialistas em geotecnia, visando o reforço do solo em sua base. Outro caso bastante citado no Brasil são os prédios na orla da cidade de Santos. Os edifícios construídos entre os anos de 1950 e 1960 passaram a afundar na orla de Santos a partir dos anos 70. Ao todo, 65 prédios ficaram com suas estruturas comprometidas por causa das fundações rasas. Elas foram fincadas a menos de 10 metros para sustentar os empreendimentos em um terreno instável, onde os fragmentos mais sólidos de rocha estão a mais de 50 metros de profundidade. Com o passar do tempo, foram geradas inclinações de 50 centímetros a 1,80 m entre a base e o topo. Somente em 2004, com a participação do poder público e com os estudos técnicos da universidade como USP e Unisanta, pensou-se em soluções para os prédios que continuam habitados. Terzaghi foi um engenheiro austríaco reconhecido como o pai da mecânica de solos e da engenharia geotécnica. Desde o começo de sua carreira, dedicou seus esforços visando buscar um método racional que resolvesse os problemas relacionados com a engenharia dos solos e fundações. No ensaio endométrico, ou ensaio de adensamento lateralmente confinado, é um tipo de ensaio utilizado para medir as propriedades mecânicas dos solos, em resposta do solo a uma dada solicitação no que diz respeito a deformações verticais. Através desse ensaio é obtido o coeficiente de adensamento, com o qual é realizado, por exemplo, o dimensionamento das fundações de uma obra. Nós fizemos 4 demonstrações de ensaios utilizando 4 materiais diferentes: pedra, areia, solo humoso e solo calcário. Assim podemos observar os diferentes comportamentos do solo com uma carga aplicada sobre eles. Bueno, como vocês viram aí, esse ensaio é um simples, não tem nada de científico, mas é a demonstração para a gente ver ali como funciona, né, o solo, mas ele não tem nada de científico, né? Entrou um som aí. Boa noite a todos. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender aqui como ocorre o adensamento, né? Você que aqui está gravando? De um prédio, de um terreno. O adensamento ou o recalque de um... Isso aí é um troço estranho aqui, não entrou outro programa ali. Então assim, ó, depois eu vou ter que cortar isso. Então o que acontece? Esse vídeo que eu mostrei para vocês é para vocês verem como é que o solo funciona. Ele não tem nada de científico ali, né? Mas vocês dá para enxergar, né, como os vazios são preenchidos ali quando o solo sofre uma tensão. Então, vocês viram que ele falou do coeficiente de adensamento, é feito através do ensaio, né, de deformabilidade. Esse ensaio é feito com esse equipamento aqui, ó, que vocês estão enxergando aí na tela. Tá?
esse equipamento aqui. Então a gente dá uma tensão aqui nele, né? E ele vai deformar o solo. Aqui aparece a carga, né? Aqui fica o solo, né? E então esse ensaio vai vamos buscar um índice de deformabilidade do solo, né? Onde quando a gente aplica uma tensão, nós medimos essa deformação no decorrer do tempo. Quando tem dois métodos de calcular. Quando o eixo do x é um logaritmo do tempo, em minutos, né, a gente chama o método de Casagrande. Quando o eixo do x for a raiz quadrada do tempo em minuto, a gente chama de método de Taylor. No eixo y, né, nós temos a deformação. Então, nesse gráfico aqui, que seria no método do Casagrande, né, a gente vê como é que funciona, né, a deformabilidade do solo ao longo do tempo. Então, observando o gráfico aí, né, conforme o tempo vai passando, o solo vai absorvendo deformações ou recalque devido à expulsão dos vazios. Aí a gente tem dois tempos, o tempo 50 e o tempo 100, né? Que está o tempo 50 e o tempo 100. O tempo 50 é quando a gente chega na metade da deformação do solo. E o tempo 100 é quase quando o solo já está recalcado praticamente 100%, né? Ele fica mais estável. E o coeficiente de deformabilidade, a gente calcula no método de Casagrande com o tempo de 50. Então, quando temos a metade da deformação do solo, com isso nós determinamos, né, esse coeficiente de deformação, ou de recalque. O método de Taylor, ele usa a mesma coisa, o mesmo procedimento, só que agora é para o T50, T90 no Taylor. A gente coloca o valor do T90 para achar o coeficiente de dilatação. O que eu peço a todos, né? Que todos complementem essa parte, porque mais está ligado à mecânica dos solos. Nosso objetivo aqui é calcular exatamente o recalque que vai ocorrer, por exemplo, de uma sapata, né? Quando submetida a uma... Então aqui, ó, eu apresento para vocês o coeficiente de recalque para o método de Casagrande. Por isso que eu tenho o T50 ali. Lembro do HD, que é a altura da camada, né? Aqui eu tenho o T50. Esse TV vai dar 0,97. Então, relembrando, né? Solos arenosos e também solos argilosos, secos, não saturados, sofrem recalques rápidos ou imediatos, devido ao alto índice, né, de vazios, diminuindo, pois a água consegue fluir muito mais rápido. Os solos argilosos, saturados, o recalque é ao longo do tempo, portanto, recalque lento. Lembrando, quanto mais profundo nós estamos na camada do solo, maior é a dificuldade da partícula se mover dentro do solo. Então ela está enclausurada, né? Confinada, porque as partículas nessa posição, dentro do maciço mais profundo, elas estão praticamente confinadas, né? Aqui nessa fórmula aqui que aparece, é o cálculo do recalque do solo. Antes, porém, eu quero deixar lembrar para vocês como a gente como o solo trabalha no regime elástico, né? Por exemplo, se eu fizer um ensaio e esse ensaio der 5 centímetros de recalque para uma camada de 50 centímetros, né? Vai ser diretamente proporcional para uma camada de 5 metros. Quantos centímetros vai ter de recalque? Por causa dessa relação elástica, né? No regime elástico, né? Então,
Com relação à camada do solo, existe essa proporcionalidade. Por exemplo, se no nosso ensaio tivermos um recálculo de 5 centímetros para uma camada em análise de 10 centímetros, esse recálculo será proporcional para a camada, por exemplo, de 5 metros. Isso é devido à consideração que o solo trabalha no regime elástico. Essa fórmula que aparece aí, né, é a fórmula do cálculo do recálculo do solo. Por exemplo, de um elemento de fundação, uma sapata, uma estaca, né, um tubulão. O ρ0 ali é a pressão uniformemente distribuída na superfície, né? E é o modo de elasticidade, o Vzinho ali é o coeficiente de Poisson, B é a largura ou diâmetro, né, da área carregada. Por exemplo, quando a gente tiver uma sapata, é o menor dimensão. E o I é o fator de influência da carga, que eu vou explicar agora. Então, aqui aparece a forma de se determinar o I, que é esse fator de influência. Essa forma, né, ela determina o recálculo imediato, quando a estrutura recebe a pressão da estrutura. E o I depende do tipo de fundação. Esse I depende do tipo de fundação. Por exemplo, uma sapata, né, uma estaca, né, como aparece aqui, ó, o I é o fator de influência da forma de carga. E depende exatamente do tipo da minha fundação. O B, esse B aqui, ó, é a largura ou o diâmetro. Sendo que para sapatas, a menor direção, ele é a menor direção. O E é o modo de elasticidade, né? Então a gente pode ver aí que o Mzinho, esse M é o lado maior dividido pelo lado menor. Então, aí eu entro na fórmula ali, acho o logaritmo neperiano dessa função, vou achar o fator de influência. Eu faço uma observação aqui para vocês, dizendo que sempre vai haver recalque, independente do tipo de fundações. Agora, esse recálculo tem que estar no nosso cálculo, né? No nosso cálculo estrutural. Ele deve ser previsto pelo projeto de fundação. O que nós temos que evitar exatamente é o recálculo diferencial. Isso é o recálculo que vai causar problemas na nossa estrutura. Por exemplo, como no vídeo apareceu, né, aqueles prédios lá de Santos, ali foi causado a sobreposição dos bulbos de depressões, né, que causaram aquele recálculo diferencial. E os prédios chamados amantes resolveram se beijar. A gente tem também camadas diferentes, né? Quando eu tenho uma fundação numa camada e eu entro em outra camada, né? Então causa esse recálculo diferencial. Por exemplo, pode ocorrer um recálculo exatamente em cima de uma sapata, porque uma parte da sapata, metade da sapata, por exemplo, pode estar apoiada numa rocha, né? E outra metade não, né? Então isso pode causar exatamente em uma só estrutura. Hein, professor? Sim, pode perguntar. Aqueles prédios ali que nós olhamos agora no vídeo, eles estão naquela posição estabilizados ou ainda há controle para ver se futuramente houve outro deslocamento ou ele estagnou naquela posição ali? O que aconteceu? Não, eles continuam, né? Mas hoje os prédios todos praticamente foram recuperados. O que aconteceu? Na década de 70, que foi construída ali, eles não tinham outro prédio do lado. Então o bulbo de pressão não ocorria. Né? Aí quando eles começaram a construir, os bulbos de pressão sobrepuseram, né? E aí eles começaram a ver esse recalque. Mas a recuperação, né, foi dado um método de recuperação, isso é macaqueamento da estrutura toda do prédio, e fizeram macacas com profundidades de 50 metros. No vídeo da nossa aula tem isso aí. Eu não sei se eu botei, mas eu acho que tá ali na aula, assim. E assim que eu quero dizer o seguinte, essa tabela aqui, que eu estou mostrando no vídeo aqui, ó, é a tabela que vocês vão utilizar para calcular esse recalque, né? Esse recalque imediato. Ele também, ó, em alguns casos, né, pode ser usado nas argilas também.
tá? Porque você sabe, o imediato é mais para solos arenosos, né? Mas vocês podem ver, né, que tem ali as argilas arenosas também, né? Pode ser calculado. Então, o que eu proponho agora para vocês? Eu proponho que vocês façam o seguinte exercício, tá? Que está aí nesse texto que eu coloquei aí. E aí depois de concluído, vocês coloquem aí no WhatsApp para a gente conferir as respostas. Então, o que eu peço ali, ó, no exercício? Então, uma carga de 300 quilos pascal. O que é um 300 quilos? É 300 toneladas por metro quadrado. Em um solo arenoso, tá? Então, ali, ó, arenoso, ó, lá em cima na tabela, fofa, areia fofa. Então, é o primeiro ali, é o pior caso ali que tem, ó, areia fofa. Aí eu defino preliminarmente, isso é, lanço um tamanho de uma sapata, nesse caso, para nós seria uma sapata isolada, né, de 2 metros por 1. Então, o que eu peço? Eu peço para que vocês calcularem qual é o valor do recalque quando essa sapata está nesse solo, né, em cima dessa areia fofa aí, né? Quanto que essa sapata vai afundar no solo, né? Quanto que ela vai recalcar em centímetros, né? Ok? Vamos fazer isso aí? Aguardo a resposta, então, por WhatsApp de vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aqui.